Quando a gente começa a entender essa história, é esse o meu objetivo nessa manhã, tudo fica mais claro para a gente. Então, eu quero te levar lá no início, onde tudo começou. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa não é a história da criação de Deus, essa é a história da nossa parte, quando a gente entra, porque Deus já existia. Mas quando a nossa parte entra para se relacionar com Deus, tudo começa aqui. No princípio Deus criou, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha agora, palavras muito importantes, Gênesis 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe. Então disse Deus, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. É interessantíssimo, porque eu amo arte, eu trabalhei com arte profissionalmente muitos anos, e todos os artistas aqui da igreja vão saber o que eu estou falando. O processo de criação, ele é muito solitário, ele é muito silencioso. Um músico está compondo alguma coisa, um músico instrumental, alguém está escrevendo, é muito silencioso. A gente entra no nosso quarto, a gente fica ali e tal, mas na criação, no processo de criação de Deus, Ele faz questão de deixar explícito que Ele disse, que Ele proferiu coisas, que Ele utilizou do poder da palavra para que do nada as coisas acontecessem. É muito lindo isso. Deus não precisava falar, a gente não estava ali, ele podia simplesmente apontar e bum, criou-se o céu, apontar e bum, criou-se o homem. Mas a palavra diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Que quando Deus diz, quando Deus fala, quando Deus se pronuncia, e Ele se pronuncia desde o início da terra, é para que haja beleza, é para que haja luz, é para que haja bênção. Se existem coisas amaldiçoando a tua vida, se existem circunstâncias perto de você, que estão travando quem você é, se você está nessa tensão entre escolher o que você vai dizer, procure a frequência de Deus, porque Deus sempre disse, e o que Ele disse era para abençoar as coisas. Aleluia! A palavra de Deus tem muito poder, e esse poder sempre foi usado para que a criação, para que a beleza, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o universo é obra das suas mãos, toda essa beleza. Quando a gente chega nas cataratas do Iguaçu, se você já teve o privilégio de ir nas cataratas do Iguaçu, é de tirar o fôlego, irmãos. A gente olha, a primeira vez que eu fui lá, eu quase chorei, eu fiquei olhando aquela beleza, e de repente eu lembrei, isso é criação do meu Deus. Um dia, no início da eternidade, a voz do Senhor se levantou e disse, haja água, haja luz, e houve beleza nessa terra. Aleluia, aleluia. Mas a pergunta que fica, pastor, mas se começou desse jeito, como é que foi acabar desse jeito? Como é que acabou com a língua sendo amaldiçoada? Está na Bíblia, está lá no início, está lá no início. Gênesis capítulo 3, é muito interessante, porque diz a Bíblia, quero ler para você aqui, Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores de jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio de jardim, nem toque nele, do contrário você morrerá. É interessante, que eu não sei como é que você lê a Bíblia, e aqui é só um parênteses. A primeira coisa que me espanta nesse texto de Gênesis 3, não é nem o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa, mas a primeira coisa que me espanta é o seguinte, como é que uma serpente está falando? Pelo amor de Deus, serpente falando. Alguém já andou aí na floresta, de repente veio uma cobrinha, ela falou, bom dia. Se você teve essa experiência, me conta como é que foi, porque já de cara a minha vida curiosa começa a olhar a serpente falando, que doideira. Mas há poder nas nossas palavras. Há poder. Se você está com dúvida de como a serpente falou, faz o seguinte, se inscreve na escola bíblica, vai lá pastor Rogério, pastor Ronaldo, eles vão te dizer por que a serpente falava. Isso é problema deles, mas isso não vem ao caso, fecha parênteses.
O que vem ao caso para a gente aqui é que uma frequência diferente aconteceu. E pior, foi dado crédito a uma frequência diferente da de Deus. A frequência da dúvida, a frequência de colocar Deus em xeque. Quando a serpente chega para o homem, para a mulher e fala: olha, será? Uma dúvida é colocada na cabeça deles. E toda a comunhão, toda a dependência de Deus é colocada em xeque. E pior, a humanidade, o homem e a mulher dão crédito a uma palavra cheia de poder mal colocada. E toda a intimidade, todo o relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher, a criatura e a criação, tudo desmorona. Tudo é quebrado com palavras. Palavras têm muito poder. E eu preciso que você perceba isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o poder das palavras. Porque ou você abençoa, ou você amaldiçoa, ou você cura, ou você adoece, ou as suas palavras estão gerando vida, ou as suas palavras estão gerando morte. Não dá para ficar no meio do caminho.